Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência aos nossos estudos do Direito Penal 2. Lembrando que ontem, na nossa aula, nós falávamos da pena de multa, ok? Falávamos da pena de multa. Hoje eu vou encerrar o tema pena de multa e depois passaremos, então, ao tema dosimetria da pena. Tudo bem? Vou apagar aqui. Vamos, então, encerrar o nosso tema, que era a pena de multa. Sobre a pena de multa, nós vimos o conceito, que ela incide sobre o patrimônio do condenado. Nós vimos que o juiz, para calcular a pena de multa, ele vai se utilizar do sistema bifásico. Na primeira fase, ele calcula a quantidade de dias multa, mínimo de 10, máximo de 360 dias. Na segunda fase, ele vai estabelecer o valor de cada dia multa. Mínimo 1/30 do salário mínimo, o valor máximo 5 vezes o salário mínimo. Lembrando que na primeira fase, o juiz vai se utilizar das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição, para estabelecer a quantidade de dias. E na segunda fase, para estabelecer o valor do dia multa, ele vai se valer da condição econômica do condenado. Tranquilo? Maravilha. Seguindo agora, porque isso foi visto na aula de ontem. Perceba, depois que o juiz estabelece a multa, a pena de multa, o condenado ele tem um prazo para que ele possa pagar essa multa. Qual que é o prazo? Ele tem 10 dias. Ok? Ele tem 10 dias após o trânsito em julgado para pagar a multa. Então, transitou em julgado. Foi condenado à multa. Só um minutinho. Então, foi condenado. Transitou em julgado. O condenado ele tem 10 dias para pagar a multa. Ok? 10 dias para pagar a multa. Agora, se passar esses 10 dias e ele não pagar a multa, o que vai acontecer? Ok? Cuidado aqui, pessoal. Por quê? Porque com a entrada em vigor do pacote anticrime, aqui a pena de multa, neste aspecto, ela sofreu uma alteração. Beleza? Como é que era antes do pacote anticrime? Se o sujeito não pagasse a multa, isso era enviado para a vara da fazenda, e lá na vara da fazenda pública era iniciada uma execução fiscal, ok? Contra o condenado. Então, perceba, antes do pacote anticrime, o sujeito não pagou? Não pagou, beleza. Mando, então, essa multa lá para a vara da fazenda pública para que lá ela fosse executada. Beleza? Agora, com a entrada em vigor do pacote anticrime, perceba a modificação. Se o sujeito não pagar a multa, ela será executada. Aonde que ela vai ser executada? Olha a modificação na vara de execução criminal. Perceba a modificação agora, então. Antes, eu tinha que enviar lá para a vara da fazenda pública. Agora, não mais. Agora, a execução da pena de multa ela será feita na vara de execução criminal. E perceba, nada mais lógico do que isso. Por quê? Porque a pena de multa, pessoal, o próprio nome já fala, ela é uma espécie de pena. Se ela é pena, ela deve ser executada na vara de execução criminal, tendo em vista que ela é uma pena de natureza criminal. Ok? Então, perceba. Transitou em julgado. Passados 10 dias, o condenado não pagou, vai ocorrer lá na vara de execução criminal a execução dessa multa. A execução dessa multa. Mas perceba que essa multa,
ela é uma dívida de valor. Dívida de valor. Por ela ser uma dívida de valor, perceba que agora e preste atenção. Por ela ser uma dívida de valor, não pode juiz convertê-la em pena privativa de liberdade. Vamos traduzir isso aqui. Se o condenado não pagar a pena de multa, ele não poderá ser preso. Não poderá ser preso. Tá, professor? Mas o que é, então, que vai acontecer com esse sujeito? Perceba, vai ocorrer uma execução na vara de execução criminal, ok? E essa execução vai seguir as regras lá da execução fiscal. Ou seja, vai ser uma execução de natureza cível contra o condenado. E como é que ocorre a execução de natureza cível contra o condenado? Eu posso penhorar dinheiro, se eu achar em conta. Eu posso penhorar algum bem que esteja no nome do condenado. Agora, se não tem bem, se não tem dinheiro, o máximo que pode ocorrer é inscrever o nome do condenado em dívida ativa. O máximo que pode ocorrer é escrever o nome do condenado em dívida ativa. Ok? Então, perceba que, apesar de ocorrer na vara de execução criminal, essa execução ela terá uma natureza cível. Por quê? Porque o juiz não pode substituí-la por uma pena privativa de liberdade. O sujeito não poderá ser preso. Ok? O máximo que pode ocorrer é lançar o seu nome em dívida ativa, caso não encontre bem ou não encontre dinheiro para que ocorra a penhora, para que não ocorra a penhora. Ok? Então, tomem muito cuidado com essa modificação significativa, ok? De onde seria executada, então, a pena de multa. Antes, vara da Fazenda Pública. Agora, vara da execução criminal. Vara da execução criminal. Ok? Tranquilo? Todo mundo entendeu aí? Creio que não deve ter nenhuma dúvida, porque estamos apenas começando, não é isso? Apenas começando. Tranquilo. Então, esses são os principais aspectos da pena de multa que você deve saber. Agora, vou apagar. Uma coisa muito importante, tem muita gente que confunde, e você não pode confundir, é a pena de multa com a prestação pecuniária. Prestação pecuniária, que é uma pena restritiva de direitos. Então, observem aqui. Você não pode confundir multa com prestação pecuniária, que é uma pena restritiva de direitos. O que elas têm em comum? Ambas são pagamento em dinheiro. Então, tanto a pena de multa como a prestação pecuniária, ambas são pagamento em dinheiro. O condenado ele vai pagar uma quantia em dinheiro, tanto na multa como na prestação pecuniária. Ok? A semelhança acaba por aqui. E a gente sabe que na prova, ou nas provas, vão ser cobradas as diferenças. Ok? Então, vamos lá. Primeira diferença. A pena de multa, ela vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Ok? Ó, vamos lá? A pena de multa vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Então, aquele valor que é pago pelo condenado a título de multa vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Fundo Penitenciário Nacional. Beleza? Já a prestação pecuniária vai para vítima, seus dependentes ou entidades públicas ou privadas que tenham destinação social. A prestação pecuniária, então, vai para a vítima, seus dependentes
ou entidades, pode ser pública ou privada, mas que tenha destinação social. Mas que tenha destinação social. Joia? Primeira diferença. Segunda diferença. A pena de multa, ela é calculada segundo o sistema bifásico. Primeiro, a quantidade de dias. Segundo, o valor de cada dia. O valor de cada dia pode ser 1/30 e, no máximo, 5 vezes o salário mínimo. Já a prestação pecuniária, ela tem o valor mínimo de 1, o valor máximo de 360 salários. Então, perceba a diferença. A pena de multa, calculo, sistema bifásico, dias, quantidade, dias, valor de cada dia. Já a prestação pecuniária, o valor mínimo é um salário mínimo e o valor máximo são 360 salários mínimos. 360 salários mínimos. Segunda diferença. Terceira diferença, preste atenção. A pena de multa, ela não pode ser deduzida de eventual condenação de reparação de danos. Ok? Então, vamos imaginar que o sujeito foi condenado a uma pena de multa. Valor, sei lá, R$1.000. E foi condenado a pagar R$3.000 de reparação de danos à vítima. Ele vai pagar R$1.000 de multa, R$3.000 para a vítima. Eu não posso abater o valor da multa de eventual condenação por reparação de danos à vítima. Beleza? Já a pena restritiva de direito, que é a prestação pecuniária, ela poderá ser deduzida de eventual condenação de reparação de danos. Então, vamos imaginar, fui condenado a pagar uma PRD aí, sei lá, vamos imaginar aí 10 salários mínimos, tá bom? 10 salários mínimos. Mas eu fui também condenado a pagar à vítima R$30.000. Então, eu pego os 10 salários, diminuo dos 30.000 e aí eu pago o restante. Beleza? A multa não posso abater, a prestação pecuniária pode ser deduzida, pode ser abatida. Tranquilo? Agora, a última diferença é uma das mais importantes. Perceba. A multa, quando ela não for paga voluntariamente, ela não pode ser convertida em pena privativa de liberdade. Ou seja, o não pagamento da multa não gera a prisão do condenado. De novo, se o sujeito não pagar voluntariamente a pena de multa, o juiz não pode convertê-la em pena privativa de liberdade. Em outras palavras, o sujeito que não paga a multa não pode ser preso, por ser considerado uma dívida de valor. Ok? Ok? Agora preste atenção. O sujeito que não paga a prestação pecuniária, o juiz deverá reconverter a sua pena em pena privativa de liberdade. Ou seja, o sujeito que não paga a prestação pecuniária poderá ser preso. Poderá ser preso. Ok? Então, cuidado, pessoal, porque a semelhança entre elas é uma só. Ambas é pagamento em dinheiro. Mas depois vocês viram aí, pelo menos, 3 diferenças, 4 diferenças acentuadas entre a pena de multa e a prestação pecuniária. Ok? A que causa a maior dúvida nas pessoas é justamente o não pagamento. O não pagamento da multa não gera prisão. Já o não pagamento da prestação pecuniária pode gerar a prisão. Ok? Pode gerar a prisão. Então, tomem cuidado aí com essas diferenças, ok? Entre a pena de multa
E a prestação pecuniária, que é uma pena restritiva de direitos. Show? Maravilha. Alguém tem alguma dúvida? Por favor, se tiver, este é o momento das perguntas. Vamos lá. Alguém com alguma dúvida? Sim, não? Professor, Diga. repete para mim a parte que você falou da destinação da multa. Repita. Perceba. A multa, ela é destinada ao chamado Fundo Penitenciário Nacional. É um fundo que ele é destinado ao sistema carcerário como um todo, ok? Vira e mexe, o judiciário, ele pega esse valor e destina às unidades prisionais para que possam ser feitas melhorias na unidade prisional, ok? Então, a multa, quando ela é paga, ela vai para o Fundo Penitenciário Nacional, beleza? Diferentemente da prestação pecuniária, que vai para a vítima, que vai para os seus dependentes, que vai para a entidade pública ou privada, desde que tenha destinação social. Beleza? Respondido? Respondido, obrigada. De nada, fica à vontade. Pessoal, show! Ó, vou apagar aqui. Bruno. Diga. Só fala um pouco a semelhança novamente aí, só para eu anotar aqui. Sim, agora. Qual que é a semelhança da pena de multa e da prestação pecuniária? Ambas são pagamento em dinheiro. Ok? O condenado paga a multa, o condenado paga a prestação pecuniária. Essa é a única semelhança que tem entre elas. Beleza? Semelhança, então, é o pagamento que é efetuado em dinheiro. Daí para frente, vocês viram aí as diferenças. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Boa, de nada. Mais alguém? Mais alguém? Peraí. Vamos lá, deixa eu achar a aula aqui. Acho que está aqui. Não está aqui. Acho que está aqui. Ótimo, show de bola. Então vamos seguir, tá bom? Vamos seguir. O nosso tema agora é a dosimetria da pena. Dosimetria da pena. Ok? Se pudéssemos eleger um tema para esse semestre, seria, já comentei com vocês, dosimetria da pena e prescrição. Ok? Então, assim, eu vou bem devagar, beleza? Para que você possa ir assimilando as primeiras ideias. Eu vou falar, paro, perguntas, respostas, e a gente vai levando. Tranquilo? Então, perceba aqui. O juiz, quando ele pega um processo, depois de toda a instrução processual, o que é instrução processual? É o momento apropriado para que as partes possam provar o que ela quer alegar para o juiz. Então, é nesse momento que a defesa se manifesta, junta provas, é nesse momento que a acusação se manifesta, junta provas. Encerrada toda a instrução, ou seja, a acusação já produziu suas provas, a defesa já produziu suas provas. O processo, então, vai para o juiz. E aí o juiz, ele vai analisar o processo. O que ele vai buscar dentro desse processo? Primeiro, provas de materialidade. Ele vai buscar provas de que existiu um crime. Ele vai buscar provas de que um crime ocorreu. Encontradas as provas de materialidade, ele passa, então, para as provas sobre a autoria. E aqui preste atenção. No momento em que o juiz vai sentenciar, para que ele possa condenar o sujeito, ele tem que ter provas concretas e contundentes. Por quê? Porque se ele tiver indícios
Se ele ficar na dúvida, ele deverá absolver o réu. Ele deverá absolver o réu. Ok? Então, perceba que lá atrás, quando o juiz ele vai receber a denúncia, na hora que ele vai receber a denúncia, basta que tenha indícios de autoria. Basta indícios. Agora, lá na frente, quando ele vai proferir a sentença, tem que ter provas contundentes de autoria. Caso contrário, deverá o magistrado absolver o réu. Então, ele pegou o processo, verificou, tem provas da autoria e tem provas da materialidade. Show! Se eu tenho provas de autoria, provas de materialidade, a sentença será uma sentença condenatória. Condenatória. Se é uma sentença condenatória, o juiz tem que aplicar a pena. Então, ele vai aplicar a pena. Beleza? Agora, como calcular essa pena? É o que nós vamos aprender aqui agora. Ok? No momento em que o juiz vai calcular essa pena, ele já decidiu sobre a autoria, materialidade, ele já se convenceu, ele vai proferir uma sentença condenatória, só que agora ele tem que calcular a pena. Por quê? Porque todo tipo penal dá ao juiz uma pena mínima e uma pena máxima. E ele, juiz, tem que chegar à pena definitiva, entre o mínimo e o máximo. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através da dosimetria da pena. Através da dosimetria da pena. Beleza? Show! Então, coloque aqui, ó. Número 1, critério. Critério utilizado pelo juiz. Ok? Critério utilizado pelo juiz. Qual que é o critério utilizado pelo juiz para que ele possa realizar a dosimetria da pena? Ok? Cuidado aqui. Cuidado aqui. Qual é o critério? O critério para fazer a dosimetria da pena privativa de liberdade é o critério trifásico. É o critério trifásico. Cuidado, porque lá na pena de multa, o critério é o critério bifásico. Ok? Pena de multa, bifásico, 2 fases. Pena privativa de liberdade, critério trifásico, 3 fases. Ok? Então, vamos lá. Critério, então, trifásico. Se divide em 3 fases. Beleza? Na primeira fase, o que o juiz vai levar em consideração na primeira fase? Ok? O que ele vai analisar na primeira fase da dosimetria da pena? Ele vai analisar as chamadas circunstâncias judiciais. Ó, artigo 59 do Código Penal. Vou passar para cá. Então, perceba aí. Critério trifásico. Na primeira fase, o magistrado, então, deverá analisar circunstâncias judiciais que se encontram no artigo 59 do Código Penal. Ok? Lá se encontram 8 circunstâncias judiciais. Calma, porque nós vamos estudar uma por uma separadamente. Beleza? Nós vamos estudar uma por uma separadamente. Primeiro, eu vou dar uma visão do todo para vocês. Depois, nós vamos fase por fase. Tranquilo? Show de bola. Beleza. Então, percebam. Na primeira fase, circunstâncias judiciais, analisa o artigo 59. Tranquilo. Finalizada a primeira fase, pessoal, analisada as circunstâncias judiciais, aí o juiz vai aplicar a chamada pena base. Vou colocar aqui, ó. Pena
base. Então, perceba, depois de analisada todas as circunstâncias judiciais, que são 8, o juiz, então, aplica a chamada pena base. Pena base. Tranquilo? Depois que ele aplicou a pena base, aí ele vai para a segunda fase. Aí ele vai para a segunda fase. Na segunda fase, o que ele vai analisar? Perceba, ele vai analisar as atenuantes e as agravantes. Então, depois que ele aplicou a pena base, na primeira fase, ele vai para a segunda fase. Segunda fase, ele analisará atenuantes e agravantes. Só uma pergunta aqui, pessoal, rapidamente. O escrito está legível para vocês? Está dando para vocês entenderem o que eu estou escrevendo? A letra está boa? Sim. Ok. Beleza, obrigado. Tranquilo, beleza. Vamos lá. Pena base, primeira fase. Vamos, então, para a segunda. Atenuantes e agravantes. Beleza? Só analisou atenuantes e agravantes, aí ele vai passar para a terceira fase. Na terceira fase, o juiz irá analisar as causas de diminuição e as causas de aumento de pena. Então, vamos lá? Causas de diminuição e causas de aumento. Pessoal, essa é a dosimetria da pena que o juiz deverá realizar sempre que for aplicar uma pena privativa de liberdade. Então, o juiz se convenceu de que ocorreu um crime, se convenceu de quem é o autor do crime, ele vai proferir uma sentença condenatória. Para proferir uma sentença condenatória, ele deve, então, aplicar uma pena. Qual o critério que ele se utiliza para aplicar essa pena? O critério é o critério trifásico. Mas lembrando, o critério é trifásico para a pena privativa de liberdade. Por quê? Porque para a pena de multa, o critério é o critério bifásico. Critério bifásico. Beleza? Tranquilo. O juiz, então, na primeira fase, ele vai analisar as circunstâncias judiciais, que são 8, estão lá no artigo 59 do Código Penal. Analisadas as circunstâncias judiciais, ele, então, aplica a chamada pena base. Pena base. Depois de aplicar a pena base, ele vai para a segunda fase. Lá na segunda fase, ele vai analisar as atenuantes e as agravantes. Depois de analisar atenuantes e agravantes, ele vai para a terceira fase. Causas de diminuição, causas de aumento. Ok? Causa de diminuição e causa de aumento. Depois dessa terceira fase, aí o juiz chega na pena definitiva, que é a pena que será aplicada ao condenado. Ok? Algumas observações aqui, preste atenção. Essa ordem deve ser seguida obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Não pode o juiz, na primeira fase, analisar, por exemplo, causas de aumento de pena. Não pode o juiz, por exemplo, na segunda fase, analisar circunstâncias judiciais. Não pode. Então, essa é a ordem obrigatória que o juiz deverá seguir. Mas você me pergunta, professor, e se ele não seguir essa ordem? Fatalmente, a sua decisão, a sua sentença será declarada nula. Será declarada nula. Ok? Porque essa ordem é uma ordem obrigatória a ser seguida pelo juiz. Tem um macetinho
que eu costumo falar para o pessoal do cursinho, mas ajuda bastante. Para que você não se esqueça da ordem, preste atenção. Para você não confundir atenuantes com causas de diminuição. A primeira fase é tranquila, circunstâncias iniciais. Agora, o que vem primeiro, atenuantes ou causas de diminuição? Olha aqui, ó. Na segunda fase eu tenho atenuantes e eu tenho agravantes. Começa com a letra A. Na terceira fase eu tenho causas de aumento, causas de diminuição, que começa com a letra C. Então lembre-se que o A vem antes do C no alfabeto. Ou seja, o juiz deverá analisar atenuantes e agravantes antes da causa de aumento e da causa de diminuição. Show? Então, esse é o esqueleto da dosimetria da pena. Tente memorizar este esqueleto. Se você conseguir ter este esqueleto na cabeça, vai facilitar muito a sua vida. Vai facilitar bastante a sua vida. Ok? Perceba. O cálculo da pena, segundo o critério trifásico, ele é estabelecido no artigo 68 do Código Penal. O artigo 68 é bem claro. Observem. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. A pena base será aplicada com base no artigo 59 desse Código, circunstâncias judiciais. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Pena base, em seguida, atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Por último, as causas de diminuição e causas de aumento. Então, perceba que o próprio Código Penal estabeleceu a ordem que o juiz deve seguir. Primeiro a pena base, depois atenuantes e agravantes, depois causas de diminuição e causas de aumento. Ok? Anotem esse quadro aí, bem bonitinho, para que você tenha ele em mente. Sempre que se falar em dosimetria da pena, tem que vir na sua cabeça este quadro. Ok? Sempre. Falou dosimetria da pena, automaticamente você tem que lembrar desse quadro. Beleza? Show. Perguntas, vamos lá. Alguém? Ninguém. Show de bola. Todo mundo anotou? Eu vou apagar. Ô, Bruno, rapidão. Diga. Você vai explicar certinho as diferenças de atenuante e de causa de diminuição, né? Vou fazer isso agora, a partir de agora. Ah, beleza, então. Achei que era a mesma coisa. Não. Vou falar para vocês a diferença agorinha. Então tá. Vou apagar, pessoal. Todo mundo anotou aí? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Fui. Vamos lá, então. Cabe agora, pessoal, nós entendermos, nós compreendermos o que é uma agravante, o que é uma atenuante, o que é uma causa de aumento, o que é uma causa de diminuição. E mais, o que é uma qualificadora. Beleza? Então, vamos começar. Anotem aí. Agravantes genéricas e causas de aumento. Vamos lá? Ponto 2. Agravantes genéricas e causas de aumento. Agravantes genéricas e causas de aumento. Agravantes genéricas e causas de aumento.
Beleza? Então vamos lá. Primeiro, anote aí. Anote aí. Agravantes genéricas são assim chamadas, por constarem em um rol, taxativo. Na parte geral, rol taxativo, na parte geral do Código Penal. Show? Então, perceba, a agravante, ela vem estabelecida, as agravantes, elas vêm estabelecidas em um rol taxativo. Ou seja, para você saber o que é uma agravante, basta você se dirigir aos artigos 61 e 62 do Código Penal. Então, para você saber o que é uma agravante, vai lá no rol do artigo 61 e do artigo 62. Essas circunstâncias lá descritas são as chamadas agravantes. E perceba, lá eu tenho um rol taxativo. Ou seja, se determinada circunstância não tiver no artigo 61 ou no artigo 62, eu não vou considerá-la como sendo uma agravante da pena. Eu só posso considerar determinada circunstância como agravante da pena se estiver no rol taxativo do artigo 61 e do artigo 62. Beleza? 61, 62. Continuando. Ainda sobre agravantes. Anotem aí. Anotem aí. A lei não determina o quanto da pena, deverá ser exasperada, pessoal, exasperada, leia-se aumentada. Beleza? Exasperada, leia-se aumentada. Então, perceba, na agravante, a lei não diz o quanto da pena deve ser exasperada, ficando a critério do juiz. Perceba. Se você for lá no artigo 61 ou no artigo 62, você vai lá e vai ler assim, ó, agrava-se a pena. E aí tem várias circunstâncias descritas. Você vai perceber que a lei não vai falar assim, juiz, agrava-se a pena de 1/3, agrava-se a pena de metade, agrava-se... Não vai ter, ok? Lá no rol taxativo do 61 e do 62, não diz o quanto o juiz deve exasperar, deve aumentar da pena, não diz. Ou seja, vai ficar a critério do juiz. Tá bom? Vai ficar a critério do juiz. Agora, Rogério Greco, ele tem um posicionamento que, vamos dizer assim, é bem aplicado pelos juízes e pelos tribunais, tá bom? Apesar de não estar descrito na lei o quanto deve ser aumentado, ficando a critério do juiz,
tem um entendimento que é bem utilizado, tanto pelo tribunal quanto pelos juízes. Esse entendimento é de Rogério Greco. Ele tem o entendimento de que a cada agravante que for aplicada a pena, deve-se aumentar 1/6 da pena. Ok? Então perceba e cuidado aqui. Cuidado aqui, preste atenção. A lei não fala quanto que o juiz tem que aumentar. Não fala, a lei é omissa. Mas convencionou-se aumentar em 1/6. O juiz está obrigado a aumentar em 1/6? Não, não está obrigado em aumentar em 1/6. Ok? Mas há essa convenção entre os juízes e o tribunal. Então, é o que é comum você ver, aumentar de 1/6. Mas perceba, não é obrigatório. Não é obrigatório. Beleza? Por fim, ainda sobre a agravante, anote aí. Agravante, anote aí. Incide na segunda fase. Incide na segunda fase da dosimetria da pena. Incide na segunda fase da dosimetria da pena. Beleza? Incide na segunda fase da dosimetria da pena. Volte aí no seu quadrinho, você vai perceber que as agravantes, elas serão verificadas, elas serão analisadas na segunda fase da dosimetria da pena. Beleza? Na segunda fase da dosimetria da pena. Ok. Fechando, então, as agravantes, vamos agora às causas de aumento de pena. Não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Beleza? Vimos agravantes, agora causas de aumento de pena. Causas de aumento de pena. Anotem. 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 As causas de aumento de pena, podem ser encontradas. As causas de aumento de pena podem ser encontradas na parte geral do Código Penal, na parte geral do Código Penal, abre parênteses, coloque aí, artigos 70, 71, fecha parênteses, na parte geral do Código Penal, artigos 70 e 71, são dois exemplos, viu, pessoal, de causas de aumento de pena da parte geral. Fecha parênteses, vírgula. Na parte especial do Código Penal, na parte especial do Código Penal, abre parênteses, artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Fecha parênteses. Fecha parênteses. E também na legislação extravagante. E também na legislação extravagante. A parênteses, vou dar um exemplo para vocês. Artigo 40 da Lei 11.343, artigo 40 da Lei 11.343/2006, que é a Lei de Drogas. Que é a Lei de Drogas. Beleza? Então, perceba já a diferença entre agravante e a causa de aumento de pena. Agravante está no rol taxativo, na parte geral do Código Penal, artigos 61 e 62. Já
as causas de aumento de pena, eu posso encontrá-las na parte geral do Código Penal, na parte especial do Código Penal, como também na legislação extravagante. Beleza? Posso encontrá-las em qualquer destes locais. Ótimo. Continuando. Causa de aumento. Anote aí. Anote aí. A lei estabelece o quanto da pena, a lei estabelece o quanto da pena o juiz deverá exasperar. O juiz deverá exasperar. A lei estabelece o quanto da pena o juiz deverá exasperar. Outra grande diferença. Lá na agravante, não tem o quanto. Fica a critério do juiz, convencionou-se um sexto. Já nas causas de aumento, a própria lei vai te falar, ó, neste caso, aumenta-se de metade, aumenta-se de 1/3, aumenta-se de 1/6 a 2/3. Ok? Sempre, então, que você se deparar com um artigo lhe dizendo que a pena será aumentado em X, você pode concluir que aquela lei, aquele artigo, é uma causa de aumento de pena. Porque, além de aumentar a pena, ela está te dizendo o quanto aumentar dessa pena. Tá bom? Para fechar, anote aí causas de aumento. Aplica-se na terceira fase da dosimetria da pena. Causas de aumento. Aplica-se na terceira fase da dosimetria da pena. Aplica-se na terceira fase da dosimetria da pena. Ok? Então, perceba, são diferenças que vai fazer com que você diferencie agravantes de causas de aumento de pena. A meu ver, a principal diferença é agravante, não tem o quanto vai aumentar. Beleza? Causa de aumento, tem o quanto vai aumentar. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Dessa primeira parte aí, alguém tem alguma dúvida? Estou vendo que está travando aqui um pouquinho. Está travando aqui. Vamos lá. O som falhou no final da fala. Beleza. Vou falar de novo. Teve uma hora que falhou, deu uma travada. Tranquilo. Vou fazer o resumão aqui de novo para vocês, então. Vamos lá? Preste atenção. O que eu havia falado? Essas diferenças vão ajudar vocês. Vou repetir agora, Fábio. Essas diferenças vão ajudar vocês a identificar o que é uma agravante e o que é uma causa de aumento de pena. Beleza? Está travando. Pessoal, só uma coisinha. As câmeras estão todas desligadas? Microfone todos desligados? Sim, não. Vamos lá. Ainda travando? Sim, sim. Ainda travando aí, pessoal? Me deu um... Melhorou? Aqui só travou o vídeo. Sim, está travando. A imagem está
congelando um pouco, parece que o microfone está ligado, a imagem sim, travando. Vamos fazer o seguinte, então, preste atenção. Vou parar aqui a gravação, beleza? Vou parar a gravação. Show? Espera aí.